Nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Prefeitura de Campinas está com quase 400 vagas abertas para estágio em diversas áreas. As oportunidades são para estudantes de pedagogia, administração, arquitetura e urbanismo, comunicação social, biblioteconomia, educação física, engenharia ambiental ou sanitária, engenharia civil e jornalismo. O valor da Bolsa Auxílio é de aproximadamente R$ 1.100 para estágio de nível superior e R$ 880 para nível técnico. Ambos têm direito a vale transporte. A jornada é de 4 horas diárias, com horário ajustado conforme as aulas e a necessidade da unidade. Para participar, o estudante deve ter completado pelo menos 25% do curso e ainda ter no mínimo 1 ano de vínculo com a instituição de ensino. O contrato pode durar até 2 anos. As inscrições devem ser feitas pelo site da Superestágio, empresa responsável pela seleção. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. E Blue Lord. Acesse bluelord.com.br. Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Circuito Imobiliário, a versão rádio do mais importante e tradicional espaço dedicado ao mercado imobiliário da região metropolitana de Campinas. Eu sou o Gustavo Frison e a partir de agora nós vamos trazer grandes lançamentos, ótimas oportunidades das principais incorporadoras do país que, neste momento, estão em atividade na nossa região, oferecendo sempre, semanalmente, muita informação para quem quer comprar, trocar e, claro, também importante investir nesse sólido segmento de mercado. E ao meu lado, nesse programa especial, sempre ele, Léo Gaspar Mota, comandante da LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Muito bom dia, seja bem-vindo, Léo. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos os queridos ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes Campinas, sintonizados aí no 85,7 para mais de 80 cidades. Bom dia a todos que nos acompanham agora no YouTube da Rádio Bandeirantes, do Circuito Imobiliário da LG Mota Imóveis, e um bom dia também a todos que nos acompanham no Instagram da LG Mota Imóveis. E claro, um bom dia especial para o nosso convidado ilustríssimo de hoje, o prefeito de Campinas, Dário Saad. Com muita honra, vamos falar bastante com ele no próximo bloco aqui na cidade de Campinas. Bom dia a Rose também, que está aqui nos nossos estúdios, e a todos que nos acompanham. A Rose veio conhecer o Grupo Bandeirantes. Ela não conhece ainda, então ela veio conhecer. Tem uma carreira longa aqui na empresa, enfim, é sempre uma honra recebê-la. Vamos começar rapidinho, então, falando do LGD. Vamos fazer um balanço. Aconteceu sábado passado, né? Enfim, durante todo o mês, claro, as oportunidades estavam disponíveis, mas o dia D foi sábado passado e foi um grande sucesso. Um grande sucesso, Gustavo, LGD, a 6ª edição. Nós tivemos um meeting no Hotel Vitória no dia 1, até com a presença também do prefeito Dário Saad, com os 40 incorporadores, a imprensa inteira de Campinas, os 150 colaboradores da LG Mota Imóveis. Os nossos corretores ficaram 2 semanas em treinamentos imersivos ali dentro da LG Mota Mag Store e chegou o dia D. Foi o último sábado, dia 26/7, onde nós recebemos diversos clientes ali na LG Mota Mag Store. Foi uma festa, nós recebemos também incorporadores, imprensa, vários veículos de comunicação e foram dezenas de sonhos realizados nesse LGD, a 6ª edição. Já é um marco na história da cidade de Campinas, 90 empreendimentos direto de 40 dos principais incorporadores do país reunidos no mesmo lugar. E o que resultou isso, Gustavo? Dezenas de sonhos realizados por esses clientes. Muitos compraram para moradia e muitos também para investimento, para assegurar ali o patrimônio da família. Então foi uma grande festa. Quem está aí acompanhando aí no YouTube pode dar uma olhada nas imagens, vários incorporadores, muitos vieram até de outras cidades, outros estados aí para prestigiar. Tivemos um cliente que veio de Santa Catarina para aproveitar a oportunidade do LGD. Um outro cliente nosso que mora nos Estados Unidos, ele estava na Suíça, nós estávamos negociando ali a distância. E a grande maioria, obviamente, aqui da cidade de Campinas. Então foi uma grande festa mesmo o LGD. E é muito legal ver a confiança
que o mercado imobiliário de Campinas oferece a todas essas incorporadoras de outras cidades, né, Léo? É muito legal, Gustavo, porque o mês de julho é o mês de férias. E, historicamente, sempre, em tese, seria o mês mais fraco do ano, julho e janeiro, né? Que são os meses ali de férias de colégio, né? Escolares. E aí é onde as famílias tiram também para viajar. Mas de 6 anos para cá, a LG Mota criou, na contramão do mercado, o LG Day. E o que seria o menor mês do ano é o maior. Então, normalmente vale por 2 a 3 meses de venda de um mês bom do ano, o mês de julho para a LG Mota Imóveis. E aí quem ganha com tudo isso é o nosso cliente, é o consumidor. Sempre com oportunidades comerciais muito atrativas e diferenciadas. Vamos passar algumas delas aqui, Léo. Nós temos para começar aqui, logo na entrada ali da Nova Campinas, para quem vem do bairro Cambuí, nós temos um grande lançamento que é bom para morar, ótimo para investir, que é o Frame Nova Campinas, 50 metros quadrados da Vanguard, que é da empresa do grupo Plaenge, né? O Frame no Nova Campinas, você atravessou ali a Avenida Norte-Sul, passou ali na Carlos Stimenson, virou à direita na Dr. Antônio de Arruda Camargo, tem um terreno especial de 4.582 metros quadrados, com 2 torres, apartamentos de 1, 2 e 3 dormitórios, de 50 a 125 metros quadrados. Da Plaenge, é uma gigante, a maior incorporadora do sul do país, a maior incorporadora de capital fechado também do país, uma empresa de 55 anos. E um sucesso de vendas, muitos clientes da LG Mota Imóveis realizaram ali os sonhos, tanto para moradia quanto para investimento, mas vale a pena ainda a sua visita, você pode ir ali na central de vendas da Plaenge, procurar um dos consultores da LG Mota Imóveis, que é imobiliária credenciada para vender Plaenge em Campinas. Tá vendo? Primeira dica de hoje, Plaenge, chegando com a sua empresa Vanguard, o Frame Nova Campinas. Agora, se você busca um empreendimento já pronto, aquele que você chega com as malas e já pode mudar, também ali na região da Nova Campinas, mais particularmente no bairro Cambuí, nós temos ali o Yard Cambuí, 126 metros quadrados com a assinatura da Tegra Incorporadora e num terreno gigantesco para uma torre só, hein, Léo? Foi um outro destaque do LG Day, o Yard Cambuí, um terreno de 3.333 metros quadrados, um oásis no miolo do Cambuí, ali na Francisco Andrade Coutinho, nós temos torre única, 26 pavimentos, 4 apartamentos por andar, 126 metros, 3 suítes, 2 vagas na garagem e um lazer completo, piscina adulto, piscina infantil, salão de festa, academia, pet place e muito mais. Você pode procurar um dos consultores da LG Mota Imóveis, que é a imobiliária pentacampeã em vendas da Tegra em Campinas e a plantonista oficial ali do Yard Cambuí. Vale a sua visita, vale conhecer o apartamento decorado e esse grande lançamento da Tegra com condições especialíssimas. Agora vamos para a região ali do Alphaville, onde nós temos ali um grande projeto chegando, que é o Casa Arborais. Serão 5 empreendimentos de casas prontas de alto padrão e o primeiro deles acaba de ser lançado, que é o Alta Vista. São casas de alto padrão prontas, como disse, de 160 e 195 metros quadrados com as assinaturas de peso da 3 Hilt e também da Cogesa em ritmo de pré-lançamento, mas a casa ficou maravilhosa, hein, Léo? Casa Arborais Alta Vista, da Cogesa e da 3 Hilt, nós estamos na fase do pré-lançamento e com condições muito especiais, um projeto espetacular ali do lado do Alphaville Campinas, uma localização super nobre, em frente ao Mont Blanc Residência, ao Arborais Residencial também. Nós temos ali 73 casas de alto padrão inteligente, são casas de 160 a 195 metros quadrados, 3 ou 4 suítes, 2 ou 3 vagas na garagem e um lazer completo. E por que é um conceito de casa de alto padrão inteligente? A casa vem toda acabada e você ainda pode personalizar no Cogesa To You. Então, gostou desse projeto? Pode procurar um dos consultores da LG Mota Imóveis ali no stand de vendas, porque somos a imobiliária plantonista oficial do Casa Arborais Alta Vista. Grande dica para vocês. Quer uma casa pronta? De alto padrão? Então anota essa aí, Alta Vista, projeto gigantesco, Casa Arborais. Vamos fazer a primeira parada e na sequência, Léo, ele estará conosco, hein? Prefeito de Campinas, Dario Saad, receberemos ele aqui com muita alegria. Vamos falar bastante dessa cidade aqui, que realmente é um espetáculo. Para a gente é um privilégio poder morar e trabalhar na cidade de Campinas e acabou de comemorar também 251 anos. Circuito Imobiliário, aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas, não saiam daí. Parceria, substantivo feminino. União entre pessoas ou empresas para atingir um objetivo comum. Parceria. Tá aí. Uma palavra que a LG Mota Imóveis valoriza. Nós levamos a sério o significado dessa expressão. Tudo que almejamos, que trabalhamos,
que lutamos, que alcançamos, é sinônimo de parceria. Eu e o Léo, nossos 150 colaboradores, os 40 incorporadores, nossos parceiros e fornecedores, temos como objetivo fazer o melhor para os nossos clientes, através de parcerias honestas, eficientes e duradouras. Aproveito para agradecer do fundo do meu coração a todos que, mais que parceiros, se tornaram amigos. Muito obrigada! O melhor da moda masculina é aqui na Blue Lord. Blue Lord Galeria Shopping. Acesse bluelord.com.br. Circuito Imobiliário com Gustavo Frison. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. E Blue Lord. Acesse bluelord.com.br. Muito bem, de volta a Circuito Imobiliário aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas, o mais importante e tradicional espaço dedicado ao mercado imobiliário da região metropolitana de Campinas. Estou aqui com Léo Gaspar Mota, da LG Mota Imóveis, e juntos vamos receber com grande alegria o prefeito Dário Saad, o prefeito de uma das cidades mais importantes do país, e que é uma grande metrópole e é a única metrópole não capital de estado. Olha a responsabilidade que o prefeito tem. Muito bom dia, seja bem-vindo, Dário. Bom dia, Gustavo Frison. Bom dia, meu amigo Léo Mota. Cumprimentar a nossa secretária de comunicação, Rose Guglielminetti, que não conhece a Band, né? Ela veio matar a saudade. Matar a saudade, a Rose teve uma carreira muito longa aqui na Band. E é uma alegria estar aqui no Circuito Imobiliário para poder falar desse setor em Campinas, que é um setor que tem crescido bastante. A gente não só comemora os números, o número de vendas e lançamentos, mas comemora o número de empregos que esse setor gera em Campinas, comemora o número de vagas e oportunidades que dá para as famílias campineiras melhorar a sua vida trabalhando aí na construção civil, nesse setor que é fantástico. E nós temos números aí do crescimento do mercado imobiliário da cidade de Campinas, enfim, que saltam aos olhos, inclusive comparando-se com a capital do estado, que é São Paulo, né? Muito acima da média. Gustavo, eu estava comentando aqui com o Léo Mota, a região de Campinas vendeu mais imóveis no primeiro trimestre de 2025 que a região da capital paulista, a região de São Paulo. Quer dizer, não dá para comparar o tamanho das duas. Sem falar da região, só a cidade de São Paulo é 10 vezes maior que a cidade de Campinas. Então isso mostra que o setor imobiliário de Campinas está aquecido, mas é um desenvolvimento também com planejamento, um desenvolvimento sustentável, são empreendimentos de qualidade, respeitando as normas, as regras. Então a cidade está crescendo, mas crescendo com qualidade. Eu acho que é o principal desafio num momento como esse, você conseguir crescer, atraindo empresas de todo o Brasil para investirem aqui na cidade, mas crescer com planejamento e com qualidade. Esse é o desafio. Porque eu acho que as empresas realmente estão vindo para cá porque confiam no trabalho da prefeitura, senão não seria assim, né? Olha, Gustavo, nós recebemos nos últimos anos os grandes players do mercado imobiliário do Brasil. E isso mostra que essas grandes incorporadoras, elas acreditam no trabalho da prefeitura. É claro que a gente tem problemas, às vezes a liberação dos empreendimentos tem uma certa demora pelo excesso de demanda, mas a gente tem um relacionamento ético, um relacionamento digno com os empresários do ramo imobiliário, os incorporadores que vêm para Campinas. No evento que o Léo fez em julho agora, né, Léo? Tinha mais de 40 incorporadores lá, e assim, todos muito confiantes na cidade. Isso para a gente é uma honra muito grande. E esse trabalho, essa confiança, ela já vem há bastante tempo, desde o primeiro mandato, principalmente com esse processo que continuou de desburocratização e digitalização dos processos, né? Gustavo, isso é uma luta, né? Porque a cidade de Campinas é uma das referências no crescimento do setor imobiliário. Esse excesso de processo de demanda faz com que a gente tente melhorar e agilizar, desburocratizar, digitalizar os processos cada vez mais. É claro que
nós temos uma legislação, não só a legislação municipal, mas nós temos uma legislação federal, estadual complexa na liberação de empreendimentos. Mas a gente melhorou bastante e estamos trabalhando para melhorar mais. Eu sempre falo que nós nunca podemos nos acomodar. Então, melhorou, está mais rápido a liberação de empreendimentos em Campinas, mas ainda temos problemas e temos que trabalhar cada vez mais. E o Léo, que tem contato direto com essas incorporadoras, muitas delas procuram a LG Motoimóveis no sentido de conhecer o mercado antes de efetivamente virem para cá, né, Léo? Você sente essa confiança, né? Ah, não tenha dúvida, Gustavo. Acontece muito isso, né? Então, obviamente, né, que antes de uma incorporadora de fora se estabelecer naquela cidade, ela vem para conhecer o mercado. E todos, unanimemente, né, como o evento que nós tivemos, ficaram extremamente felizes, né, com essa acessibilidade do prefeito, porque tem várias cidades em outras praças que isso não acontece, né? Então, isso é um dos fatores aí predominantes aí do protagonismo da cidade de Campinas, acho que até no Brasil, né, hoje, é uma referência a nível nacional. Tem muitas incorporadoras que têm deixado até a sua cidade natal para poder investir mais em Campinas do que no berço dela. Então, isso é muito legal. E é sempre bom a gente lembrar que todos esses lançamentos, enfim, quando a prefeitura aprova, existe uma contrapartida, Gustavo, que é positiva para o Estado. É essa parceria público-privada que funciona. Gustavo, nós fizemos dias atrás um anúncio de contrapartidas de um empreendimento lá na região do Campo Grande, porque a região do Campo Grande ela teve alguns empreendimentos imobiliários no passado que só foi o empreendimento. Eu vou citar aqui o Bassoli. Sim. O Bassoli, e até hoje, depois outros governos que vieram, começaram a fazer infraestrutura. E até hoje a gente tem que fazer infraestrutura para compensar um empreendimento que foi feito. O adensamento que fez sem infraestrutura. E nós autorizamos um grande loteamento lá no Campo Grande, se não me engano, de 2.600 lotes, entre lotes e apartamentos. E só esse empreendimento teve uma contrapartida de 53 milhões de reais. Nós fizemos até uma coletiva para falar, olha, esse empreendimento foi liberado, mas olha aqui, 2 escolas, centro de saúde, o viário, a infraestrutura de saneamento básico, viária, tudo, asfalto. Então, tudo isso a gente tem sido muito claro com a população. Porque a população do Campo Grande, ela tem esses traumas. Mas vai liberando aqui loteamentos, vai liberando prédios e apartamentos, e cadê a infraestrutura? Então nós fizemos, nesse caso, essa coletiva que foi muito legal. 53 milhões de contrapartida. Por quê? Porque você tem que levar o empreendimento imobiliário, mas tem que levar a infraestrutura social. Para a população que vai morar lá ter acesso à escola, ter escola perto, ter centro de saúde perto, ter acesso ao sistema de transporte coletivo. Então, foi muito importante. E essas contrapartidas, eu acho que elas que fazem a cidade não parar e avançar sempre com qualidade, né? Isso. Dentro dos empreendimentos, dependendo do padrão dele, tem o que a gente chama de EIV, que é o Estudo de Impacto de Vizinhança, que é a contrapartida. Mas fora essa contrapartida, que pode chegar até 5%, o próprio empreendimento, a legislação de empreendimento obriga ele a fazer a infraestrutura. Essa fase que o sujeito faz, antigamente ia fazendo e ele ia fazendo e deixava o município. Aí os moradores vinham na prefeitura, precisa asfaltar, precisa levar esgoto, isso acabou faz tempo. Isso acabou faz tempo. Claro, não estou dizendo que foi nosso governo, isso acabou faz muitos anos. Mas hoje a gente tem, além das contrapartidas obrigatórias, que é levar a infraestrutura, levar o asfalto, levar a iluminação, esgoto, ar, ele também tem 5% desse empreendimento para fazer as adequações que a prefeitura achar importante, na área da saúde, da educação, na área social também. E é muito importante a gente sempre passar essas informações, porque mostra o trabalho, o interesse da prefeitura, enfim, e crescer com qualidade. Vamos aproveitar aqui, prefeito, falar um pouco das comemorações, né, dos 251 anos, que tivemos várias entregas importantes. Eu vou destacar 2 aqui, dentre inúmeras. Mas, por exemplo, o Centro de Convivência, que estava há 14 anos fechado, enfim, o Mercadão, que também recentemente foi reentregue, né, à população, enfim, isso é muito legal, né? Olha, Gustavo, o Centro de Convivência foi um desafio, viu, Léo? Você que trabalha junto com você, parceiro. Eu imagino. Não, foi um desafio. Porque muita gente acha que ali só tem o teatro interno, mas não, tem o teatro interno para 530 lugares. O teatro de arena fora, que cabe 3, 4, 5 mil pessoas.
Tem lá dentro do Centro de Convivência um espaço, uma sala de exposições grandes, espaços fantásticos de exposição. Legal. Tem a sala da Orquestra Sinfônica, de ensaio da Orquestra Sinfônica. Tem também um espaço para bar, restaurante, um café-bar, que a gente vai licitar lá dentro. Então é um complexo cultural. Eu falo sempre, o Centro de Convivência é um complexo cultural. E estava aí 14 anos parado, foi uma luta. E hoje é um dos teatros... Tem a Sala São Paulo, que é famosa lá também, São Paulo. Mas eu vou falar, é um dos melhores teatros do Brasil. Um dos mais modernos. Mais modernos, sem dúvida, Gustavo, porque o equipamento cenotécnico lá dentro, é tudo computadorizado. Tem os varais cênicos. Não, ali ficou assim, ficou no padrão que a cidade de Campinas merece. E essa revitalização do Centro de Convivência faz parte também da revitalização do centro da cidade, porque ali é centro, né? Centro, tem ali também o Palácio da Cidade, que a gente vai começar a entregar no final desse ano, Gustavo, que é o antigo Palácio da Justiça. Às vezes eu sou criticado, prefeito, ficou 5 anos, 6 anos essa tela de proteção. As pessoas às vezes não sabem que aquele prédio era do Poder Judiciário. Sim. Ele era um fórum, vamos dizer assim, do Poder Judiciário. A prefeitura assumiu há poucos meses, começamos a retirar a tela de proteção, trocamos o telhado e no final do ano começamos a ocupar. A previsão é que a gente leve 60 serviços para lá e ajude também, junto com o Centro de Convivência, a trazer movimento para o centro da cidade. Porque foi feito um estudo ali e inicialmente a proposta não era essa. Era para a Câmara Municipal. Mas foi assertivo esse... Foi, porque assim, eu conversei muito com os vereadores, né? Eu entendo que a Câmara Municipal estava correta em querer assumir, para ajudar no processo de revitalização. Sim, claro. Mas aí, a hora que a Câmara fez um estudo técnico, não tinha banheiros para todos os gabinetes de vereadores, estacionamento, por exemplo. É um prédio antigo, se não me engano, deve ter 20 vagas de estacionamento só no subsolo. Teria que fazer um estacionamento anexo. Então era um processo que poderia demorar muito tempo e às vezes ficar muito caro. Então, num comum acordo com a Câmara Municipal, agradecendo até e ressaltando a importância do interesse da Câmara de levar a Câmara para o centro, a gente acreditou, e é o que vai acontecer, que levar 60 serviços públicos para lá ajuda a revitalizar e é muito mais rápido. Claro, claro. E é importante a gente lembrar também que o Mercadão está de volta. Olha, Gustavo, depois de grande expectativa. Olha, eu vou falar uma coisa. O Mercadão, Léo, é um prédio de 117 anos. Foi inaugurado em 1908. Nossa. O arquiteto, quem fez a planta lá, o projeto, era Ramos de Azevedo. Olha. E o Mercadão, nós não fizemos só a reforma, nós construímos um mezanino. Poxa, lá em cima das bancas, e para 4 bares e restaurantes. Mas na licitação, cada um comprou. Cada um ficou com 2. Cada um ficou com 2. 2 grandes legal. Players do mercado de botecos de Campinas. Botequeiros oficiais. Oficiais. E assim, ontem a gente fez a entrega da obra. Agora, os permissionários têm um mês e pouco para mudar. Porque, Gustavo, muita gente fala assim, e a obra do Mercadão? E a obra do Mercadão, prefeito? Eu falei, são 100 obras, porque tinha a obra da prefeitura e as 100 obras, Gustavo, dos permissionários. Cada um que chega tem que fazer adequação. Não, mas já vem fazendo adequação junto. Então lá tinha um pedreiro trombava no outro, ajudante de pedreiro. Que logística. Não foi fácil. Mas a gente concluiu e agora a gente vai fazer uma grande... Porque ontem nós não inauguramos. A gente fez a entrega da finalização da obra e a inauguração vai ser agora junto com os permissionários, junto com todo mundo já funcionando. Aí vai ser uma grande festa. Aí vai ser uma grande festa. Vamos falar um pouquinho das premiações que Campinas vem recebendo ao longo do ano. Enfim, uma delas o Léo sempre ressalta aqui semanalmente. Ele fala, é gostoso porque o Léo fala com ênfase, mas ele fala com orgulho. Com orgulho da Isso cidade. é importante, né? O Léo veste a camisa mesmo e tem que ser assim. Que são premiações internacionais, dentre elas, que é a melhor cidade do interior da América Latina para se investir. Gustavo, olha o nível desse prêmio. Posso falar uma coisa? É um prêmio que Campinas tem que ter muito orgulho. Muito orgulho, é porque verdade. a América, quando você fala do Brasil, já é uma coisa que nos orgulha. Agora, quando essas consultorias internacionais olham para a América Latina e falam, olha... Que já não é fácil, né? Não é fácil. Falam, olha, tirando algumas capitais, a melhor cidade do interior para investir é Campinas... E isso, Gustavo, sem querer desmerecer, mostra que nós estamos acima de muitas capitais. Segundo esse ranking,
aqui no Brasil só perde para São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Só as 3. Se você colocar tudo, aí a gente está em quarto. Mas quarto é disputa, não é disputa, mas quarto comparado com todas as cidades são brasileiras. Coisas desproporcionais, né? Desproporcionais. Se comparar com uma cidade que é 10 vezes o tamanho de Campinas, que é São Paulo, Rio de Janeiro tem 6,5 milhões de habitantes. Capitais de estado. Rio de Janeiro é quase 5 vezes maior que Campinas. Ficamos à frente de Florianópolis, de Salvador, Curitiba. de Recife, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte. Muita gente fala assim pra mim, prefeito, onde é que você arrumou esse prêmio? Eu falei, que arrumei esse prêmio? É uma consultoria internacional. É internacional. É verdade. Assim, então isso mostra que a cidade, ela tem vários prêmios, mas essa questão do empreendimento, de melhor para investir, e olha, quem fez isso, essa consultoria, é especializada em investimento. Não é consultoria que vai lá. Não é aleatório. Não é. Exatamente. E temos outros prêmios também. Gustavo, tem um que me orgulha muito. Sim. Saneamento. Saneamento. A cidade é campeã brasileira de saneamento básico. Campeã brasileira. Saneamento básico tem a ver muito com saúde. Saúde. Não, e não é só isso. Tem a ver com saúde, tem a ver com qualidade de vida, tem a ver com segurança hídrica. Sim. Gustavo, assim, a gente saiu desde quando eu assumi, se não me engano, do 23º para 1º. E comparado com cidades menores. Porque se você fala assim, olha, uma cidade de 200, 300 mil habitantes, fica mais fácil você universalizar o serviço, você levar água e coleta de esgoto, tratamento de esgoto, do que uma cidade de 1 milhão e 200. Obviamente. Né? As proporções são... E assim, é um orgulho que eu tenho de ser prefeito nesse período que a cidade está avançando bastante. E é um orgulho que todos os campineiros e campineiras têm que ter. Porque bater no peito e falar, eu moro na cidade campeã de saneamento do Brasil, não é pouco. Gustavo, hoje, eu tive esses dias visitando uma obra, nós estamos transformando uma estação de tratamento de esgoto em Umas em estação de produção de água de reuso. O que é isso? Você tratar o esgoto já é maravilhoso. Sim. Agora, você tratar o esgoto e transformar aquela água em reuso é mais maravilhoso ainda, se posso usar essa expressão. E quando essa estação ficar pronta, daqui a 2 anos, nós vamos transformar metade do esgoto em Campinas em água de reuso. Olha só. Sabe? E essa estação de Campinas, ela é a maior da América Latina e uma das 4, 5 maiores do mundo para produzir água de reuso. Sim. Sem dúvida, tem maiores no mundo só de tratamento de esgoto. Estou dizendo aquela que trata e transforma em água de reuso. Sim. Porque uma coisa é tratar, jogar lá no rio, falar, não é mais esgoto, mas outra coisa é você tratar com um nível de 99% de pureza da água. Então, assim, é um orgulho muito grande para a cidade. E mais, Gustavo, a gente já está com um projeto pronto para arrumar o segundo ponto de captação para a cidade. Porque muita gente pergunta, prefeito, a cidade está crescendo, tem água para todo mundo. Hoje Campinas depende basicamente do sistema Cantareira, que libera água para o Rio Atibaia. Por isso que nós já fizemos um projeto e vamos buscar o segundo ponto de captação lá na represa de Pedreira. Ali Pedreira e Amparo vai ter a represa lá, que o governo do estado já está fazendo, deve concluir, acho que 1 ou 2 anos, e Campinas já vai ter o segundo ponto de captação para dar segurança hídrica e mais, para ajudar a região metropolitana. Olha. Porque Campinas, se tiver uma crise hídrica, nós podemos reduzir a captação no Rio Atibaia, liberar mais água para as cidades que ficam depois de Campinas e buscar água lá na represa de Pedreira, que vai jogar água no Rio Jaguari. Sim, e chega, acho que, se não me engano, 17 quilômetros de Campinas. Então, assim, a cidade não está só comemorando o que ela conseguiu, está pensando no futuro também. Aliás, um grande desafio também nessa área aí é a diminuição das perdas. Hoje, só de você diminuir isso já sobra um volume gigantesco de água. Gustavo, Campinas está batendo recordes, perdendo só 18%. Muita gente fala, mas 18 não é muito? Mas isso chegou a números... Não, Gustavo, aqui na região metropolitana tem cidade que perde 60%, 50%. Eu não vou citar o nome das cidades, até por respeito, eu sei que as cidades têm suas dificuldades, mas uma cidade de 1.200.000 habitantes que tem a menor perda do Brasil, isso tudo foi analisado nesse prêmio que Campinas ganhou de campeã de saneamento pelo Instituto Trata Brasil, que é um instituto seríssimo. Eu queria agradecer a presença. Mais uma pergunta, Léo? Não, acho que é isso aí mesmo, parabenizar o prefeito, né, e agradecer, né, a gente realmente que está no dia a dia, né, a gente recebe os clientes ali, os clientes que moram aqui, falam com orgulho da cidade de Campinas, os incorporadores que a gente
tá diretamente envolvido com eles no dia a dia também. É um prazer, porque muitos desses incorporadores têm operações em outras cidades também, e a nossa cidade realmente ela é aderente, né? Tanto o público adere, mas como também a prefeitura ajuda bastante aí nos processos, porque é tudo dentro da lei, como o senhor falou. Tem, às vezes, um pouco de morosidade, mas devido à grande demanda, porque a demanda é altíssima aqui na cidade de Campinas, mas todos extremamente assim, felizes, satisfeitos aí com o andamento das coisas. Então, parabenizar o prefeito aí por tudo que nós falamos nesse programa, né? E tem muitas outras coisas que não daria para falar agora devido ao nosso tempo. Mas agradecer, viu, prefeito? Isso, eu que parabéns. agradeço, quero parabenizar o trabalho do Léo Mota, que faz a união aí dos incorporadores com a população. Esse trabalho é extremamente importante. É verdade. Né? E o Léo tem esse trabalho de excelência. Obrigado, parabenizar também o nosso Gustavo Frison, que é o nosso grande comunicador. Maior apresentador do interior da América Latina. Da América Latina. A Rose saiu daqui, eu assumi aqui. O Gustavo, ele tem essa capacidade de comunicar, que não é fácil, não é né? Fácil. Ele tá há 27, 28 anos no ar na TV. Mas essa carinha de 30 aninhos dele, esse rostinho de 30 anos. Cliente, eu cresci assistindo o Gustavo, aí eu vou perguntar pro cliente qual você idade. Ele não me engana. Não, mesmo com esse rostinho aí de 30 anos, né? Queria agradecer a presença mais uma vez do prefeito, Obrigado. sempre solícito, acessível aqui ao mercado, a diversos mercados, dentre eles o mercado imobiliário, né, Léo? É isso aí, muito obrigado prefeito. Léo. E agradecer também a todos os queridos clientes da LG Mota Imóveis, são mais de 40, 50 clientes aí que depositaram confiança ao longo desse mês de julho aí no LGD. Nós tivemos aí 24 contratos assinados no frame da Plaenge nessa semana, 4 contratos nessa semana no lotes de alto padrão ali no Ville Santene. Nós tivemos 5 contratos no Unimansões, vendemos também no Yard Cambuí da Tegra, no Lazur Mansões, vendemos no Sirius Patriani, Hub Cambuí, ou seja, diversos empreendimentos de norte a sul, leste a oeste da cidade de Campinas, até a extensão da Zona Norte, na cidade de Paulínia, também ali no Altem Paulínia. Então, parabenizar e agradecer a todos os queridos clientes da LG Mota Imóveis por esse voto de confiança e também aos 150 colaboradores da LG Mota Imóveis, agradecer a todos os 40 incorporadores que são parceiros da LG Mota Imóveis. Muito obrigado a todos. Chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito Imobiliário. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje. Agora, claro, estão por dentro de grandes lançamentos e também de informações importantes da cidade de Campinas, mas semana que vem estaremos de volta, hein, Léo? Semana que vem estaremos de volta. Agradeço a todos pela excelente audiência e até a próxima semana. Os trabalhos técnicos foram deles. Eles mesmos, por gentileza, câmera aberta para a nossa equipe. Olha lá, Leandro Lopes, DJ Leandro Lopes conosco na mesa. Também Danilo Capucci, o homem das imagens. Ele que faz o milagre das imagens. A Rose está aqui também. Dá um tchau, Rose. Google Minete, ela ali escondidinha lá. Hoje mais discreta. Pedro também está aqui conosco. O Will Smith do interior paulista também está aqui. Semana que vem estaremos de volta, sexta e sábado, sempre a partir das 10 da manhã, com mais uma edição do Circuito Imobiliário. E eu vou esperar por vocês. Até lá, tchau! Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. E Blue Lord. Acesse bluelord.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O resultado da segunda chamada do ProUni para o segundo semestre de 2025 está disponível com a lista dos aprovados no portal de acesso ao ensino superior. Quem for pré-selecionado precisa entregar a documentação que comprova as informações até o dia 11 de agosto diretamente na instituição de ensino, seja presencialmente ou de forma online. As faculdades devem oferecer nos seus sites um espaço específico para o envio desses documentos. Se isso não for possível, devem ter funcionários para receber a documentação